ouvir a voz do Salvador. Isaías capítulo 1, versículos 10 a 17, diz assim a palavra do nosso Deus: Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Pai querido, Deus de toda graça, nós nos encontramos mais uma vez diante de Ti, Senhor. E o nosso desejo e a nossa oração é que a Tua palavra venha ao encontro das nossas vidas, Senhor. Venha, ó Pai, tocar diretamente naquilo que nós mais precisamos. Venha, ó Pai, operar de forma poderosa e eficaz nas nossas vidas, a fim de que vivamos para Ti, para o Teu louvor, para o Teu serviço e para a Tua glória, Senhor. Fala conosco, ó Pai, nessa noite, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam abertos, que a nossa alma esteja preparada e que a nossa atenção esteja voltada agora, Senhor, para o alimento que o Senhor tem para a nossa alma. É o nosso desejo em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar nessa noite, irmãos, sobre o que nos motiva a vir ao culto. Qual que é a motivação, que faz com que nós, todos os domingos à noite, venhamos nos apresentar e nos reunir na casa do Senhor? O que nos leva a deixarmos nossos lares e até fazermos desse momento e dessa atitude uma prática comum nas nossas vidas? Cada um de nós aqui nessa noite tem um motivo para estar aqui, algo nos moveu, e algo fez com que nós nos reuníssemos aqui nesse momento para cultuar ao Senhor. Apesar de que há motivações erradas também, que podem nos levar a nos reunirmos para cultuar ao Senhor. Por exemplo, nós podemos vir a este local meramente porque é um costume nosso fazer assim, porque nós aprendemos assim, porque faz parte da nossa religiosidade. Então nós acabamos todos os domingos à noite vindo à igreja, participar do culto, porque nós nos acostumamos a fazer isso. Esse é um motivo errado. Às vezes nós nos acostumamos que nem percebemos mais isso, mas não tem algo que faça um elo entre o sentido desse culto e a realidade do nosso coração, a não ser um mero costume. Não há algo mais forte, mais significativo, não há algo que mexa verdadeiramente com o nosso ser interior, além do mero costume de participar do culto de domingo. Outro motivo errado é quando nós nos reunimos na casa do Senhor, por desencargo de consciência, porque assim nós nos sentimos melhores, quando nós, no domingo à noite,
cantamos, louvamos a Deus, abrimos a palavra, reencontramos os irmãos, né? Isso faz com que o senso do dever cumprido se instale na nossa mente e assim nós nos sentimos pessoas melhores, né? Afinal de contas, em meio a uma série de atividades que nós realizamos, ao trabalho, ao estudo, ao convívio com a família, aos nossos projetos pessoais, às nossas viagens, a tudo aquilo que nós realizamos como pessoas, nós temos um tempo que nós separamos para cultuar ao Senhor, né? Então nós saímos dos nossos lares e nós nos reunimos na casa do Senhor, porque isso faz com que a nossa consciência se sinta bem, né? Se sinta sem um peso de culpa maior se nós não fizéssemos isso. Outro motivo errado para nós virmos à casa de Deus para cultuar, né, é que fazendo assim, ninguém reclama, né? Ninguém cobra de nós, né? Principalmente se nós somos membros da igreja, ou se nós somos oficiais, né? Ou se nós temos um cargo na igreja. Se eu deixar de ir, alguém vai sentir a minha falta e vai perguntar: por que você não foi na igreja? Olha, eu não estou te vendo nos trabalhos, né? Ou alguém pode até falar mal de mim para outra pessoa: não, fulano não tem vindo na igreja, né? Então, para que as pessoas não reclamem, eu venho no culto, né? Nem que eu não sinta vontade de fazer isso, né? Nem que eu não esteja bem comigo, ou bem com Deus, ou com as pessoas, mas eu venho para que eu não crie problemas maiores, né? Outro motivo errado para nós irmos à igreja no domingo à noite, né, é porque é agradável a companhia dos irmãos, né? E aí você pode dizer: mas esse não é um motivo errado, né? Mas se é somente esse o motivo para nós estarmos aqui, né, porque as pessoas são legais, porque nós temos amizades ali, né, realmente se torna um motivo errado, né? Porque esse tipo de convívio nós podemos ter em outros lugares também, né? Nós podemos ter em um clube, né? Nós podemos ir numa pizzaria no domingo à noite, convidar alguns amigos, alguns familiares, e também será um momento agradável, né? Mas o culto é algo que vai além disso, né? É algo que possui um significado maior, né? O que nos motiva a vir cultuar ao Senhor, né? O que faz, né, com que nós saiamos da nossa casa, do nosso lar, né, e venhamos a estar aqui, nos reunir com pessoas, com muitas pessoas, algumas nós conhecemos e outras não, né? Quando Isaías escreveu esse texto, irmãos, um dos problemas do povo de Israel naqueles dias estava relacionado ao culto que eles prestavam ao Senhor, né? E quando nós nos tornamos cristãos, né, e passamos a ter uma comunhão com Deus, entregamos nossas vidas ao Senhor, né, mas quando as coisas não vão bem conosco, né, uma das áreas que é atingida assim diretamente é o culto que nós prestamos a Deus, né? Se nós resolvemos servir ao nosso Deus com a nossa vida, com os nossos recursos, e a dedicarmos-nos totalmente ao Senhor, né, mas quando nós falhamos, tropeçamos ou pecamos, uma das coisas que nós deixamos de fazer é cultuar ao Senhor, né? E às vezes nós não sentimos estimulados a cantar, a ler as Escrituras, né, ou a orar ao Senhor, né? Ou seja, quando algo está errado com a nossa vida, o culto que nós prestamos a Deus, né, ele sofre de certa maneira algo de negativo da nossa parte, né? Por isso que é fundamental nós olharmos para esse texto de Isaías e ouvirmos aqui o que Deus diz, porque nesse capítulo 1, Deus ele toma a palavra, né, e ele vai falar do seu descontentamento com o culto, né? Deus diz assim: por acaso eu convidei vocês? Eu estou cansado daquilo que vocês cantam, daquilo que vocês oferecem, daquilo que vocês ofertam. Aquilo que vocês fazem como ritual religioso não é compatível e não tem uma ligação com aquilo que vocês, com a realidade última das suas vidas. Então Deus aqui faz uma crítica, de certa forma até pesada, ao seu povo, porque começa comparando-os com os habitantes de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos, né, devido ao juízo que Deus manifestou sobre essas duas cidades. O que nos motiva a nos reunirmos para adorar, né? Deus, ele requer de nós, né, algo que seja genuíno,
algo que brote do nosso coração. Porque na verdade a nossa espiritualidade, irmãos, ela jamais será medida, jamais será aferida pela quantidade de cultos ou pela quantidade de domingos que nós tivemos na igreja. Não é isso o determinante. O que agrada a Deus, não são os rituais, ou a pompa, ou a forma, ou os gestos que nós utilizamos na nossa prática cultica. É algo que vai além de tudo isso. É algo muito mais significativo. É algo muito mais assim, repleto de realidade espiritual. Eu gostaria nessa noite de compartilhar algumas coisas com vocês. Eu citei aqui alguns motivos errados, para nós virmos à igreja um domingo à noite. Vir por mero costume, ou por desencargo de consciência, ou a fim de que ninguém reclame da nossa ausência, ou vir aqui porque há pessoas agradáveis, pessoas legais com as quais nós convivemos semanalmente. Mas existem motivos corretos pelos quais nós devemos estar aqui, E se nós saímos da nossa casa motivados por eles, certamente esse será um momento muito especial, Esse será, assim, o momento mais significativo da nossa semana, Esse momento, esse espaço e esse convívio com os irmãos aqui, realmente será algo que fará parte da nossa existência e algo que irá modificar, caracterizar, marcar e transformar a nossa vida e a nossa espiritualidade. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar nessa noite é a seguinte: nós devemos vir à igreja, vir ao culto, na expectativa daquilo que Deus fará hoje nas nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? O que Deus fará na sua vida hoje? O que Deus tem preparado para você? O que Deus está pronto a realizar na sua vida? Esse é um motivo tremendo, irmãos. Quando nós saímos da nossa casa, nos direcionamos à igreja e chegamos nesse local, porque nós aguardamos com expectativa aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Deus vai fazer algo na minha vida hoje. Pode ser algo grande, pode ser algo extraordinário, pode ser algo assim nem tão extraordinário, que não apareça tanto, mas algo significativo, algo que de certa forma marcará a minha vida, e mudará a minha vida, e fará de mim uma pessoa melhor, uma pessoa mais entregue, uma pessoa mais firme, uma pessoa mais apegada, mais próxima, mais ligada, mais dependente do Senhor. Nós devemos vir à igreja nessa expectativa de que hoje, nesse momento, e nesse lugar, e nessa esfera de adoração, Deus vai fazer algo novo na minha vida. Deus tem algo preparado para mim. Porque esse é um momento de encontro com Deus, irmãos. É o momento em que nós prestamos o nosso culto ao Senhor. É o momento em que nós consagramos a nossa vida ao Senhor. É o momento em que nós consagramos o nosso tempo, os nossos bens, os nossos recursos. E em contrapartida, Deus faz algo nas nossas vidas, porque isso é comunhão, Isso é comunhão. Todos nós passamos por essas experiências. Por exemplo, no nível familiar, ou no nível da amizade, Às vezes alguém convida-nos para nós almoçarmos, para nós jantarmos na sua casa. E aí o que nós fazemos? Nós retribuímos esse gesto. Não porque é uma obrigação fazer assim, porque do ponto de vista da emoção, da fraternidade, da sensibilidade, nós sentimos esse desejo, esse prazer de retribuir, de dar uma resposta. Isso é comunhão, E quando nós nos reunimos para adorar a Deus, Deus ele responde, ele fala conosco, e ele age em nosso favor, É interessante que há um Salmo 123:2, em que o salmista ele expressa essa consciência, essa situação, e ele diz assim, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós.
O salmista está dizendo assim como os olhos dos escravos, dos servos, ficam olhando na mão dos seus senhores, né, na expectativa de receber algo ou um gesto de compaixão, assim nós olhamos para o Senhor, né, porque nós vivemos a expectativa de que Ele fará algo em nosso favor, né. Quando essa expectativa toma conta do nosso coração, esse simples gesto, irmãos, de pegar um carro e de andar algumas quadras ou alguns quilômetros para chegar até a igreja, de atravessar aquela porta e sentar em uma dessas poltronas, esse simples gesto, ele se reveste de um significado todo especial e de um significado transcendente, né? De um significado que transcende a nossa existência e que nos liga ao nosso Deus, né? Que é o nosso Criador, que é o nosso Redentor, aquele que nós não vemos, que nós não percebemos com os sentidos, mas que nós sabemos pela fé que Ele está conosco, que Ele caminha conosco e que Ele tem algo para fazer nas nossas vidas. Amém, irmãos? Outra coisa que deve nos motivar a vir ao culto, né, além dessa expectativa de que Deus fará algo por nós, né, é vir com o propósito de celebrar a fidelidade de Deus. Uma coisa que nós devemos ter consciência, irmãos, é que Deus Ele é fiel às suas promessas, né? É fiel àquilo que Ele diz na sua palavra, né? E que essa fidelidade faz com que o relacionamento que nós temos com Ele seja um relacionamento único, singular e ímpar, né? Nós sabemos que uma das grandes dificuldades que nós temos nos nossos relacionamentos interpessoais envolve exatamente a questão da fidelidade, né? Da fidelidade, porque assim, não é porque nós somos maldosos ou infiéis na maioria dos nossos atos, é que às vezes nós temos dificuldades, né, de cumprir com aquilo que nós falamos, né, ou mesmo de exercer aquilo que do ponto de vista assim, da saúde emocional, do ponto de vista dos votos que nós fizemos, dos compromissos que nós assumimos, nós precisamos realizar, né? Mas Deus Ele é fiel, né, às suas promessas, né? E quando nós nos reunimos para cultuar, nós devemos celebrar essa fidelidade de Deus, né? O culto é um momento de celebração, né, em que nós celebramos os atos salvíficos do Senhor, né, os seus gestos salvadores, e nós celebramos as suas promessas, né, e celebramos a fidelidade do Senhor, porque mesmo quando nós somos infiéis, Deus Ele permanece fiel, né, e Ele vem ao nosso encontro, né. Quando Adão e Eva desobedeceram, transgrediram e fizeram aquilo que Deus disse para eles não fazerem, e por causa disso se sentiram envergonhados, eles se esconderam de Deus, né? Mas Deus naquele dia, Deus estava ali no jardim como estava todos os outros dias anteriores, né? Deus não deixou de vir ao encontro daquele casal, né? Todos os dias Deus estava ali mantendo comunhão com Adão e Eva, né? E mesmo sabendo que eles transgrediram, Deus estava ali, porque Deus, Ele é um Deus fiel, né? Às vezes nós temos dificuldade de entender isso, né? Mas Deus Ele expressa a sua fidelidade, né, sobre as nossas vidas, mesmo quando nós tropeçamos ou temos dificuldades de obedecer, né? Mas nós podemos cantar e celebrar, irmãos, e muitos dos cânticos, muitos dos hinos que nós cantamos no culto, que nós oferecemos a Deus, são hinos que trazem à nossa memória, que relembram a fidelidade do Senhor, através das gerações, a maneira como Deus foi fiel ao seu povo no passado, a maneira como Ele é fiel no presente, e a nossa esperança e certeza de que Deus será fiel no mundo também. E aí nós cantamos e celebramos. O culto é esse momento de celebração, esse momento de regozijo e do transbordar da nossa alegria, porque nós olhamos para os dias que já se passaram na semana, nós olhamos para o dia de hoje e nós nos alegramos, porque Deus tem sido fiel para conosco. E aí nós podemos começar uma nova
semana nessa certeza, né, de que Deus manifestará a sua fidelidade sobre as nossas vidas. O momento do culto, nós nos reunimos aqui, porque Deus tem sido fiel, né? E Deus tem cumprido a sua palavra na vida do seu povo, né? Isso traz um significado, né? Um significado maior ao nosso culto, irmãos, né? Porque as religiões pagãs e os cultos que a humanidade vem desenvolvendo através dos séculos como expressão da sua religiosidade, muitas vezes visam aplacar a ira dos deuses, porque o relacionamento com os deuses é um relacionamento complicado, um relacionamento tenso. Então é necessário sacrificar sacrifícios humanos para que as divindades não manifestem a sua ira e o seu terror sobre as nossas vidas, né? Esse não é um relacionamento cultico, né? Porque o relacionamento com o Deus de Israel é um relacionamento que se dá através de uma comunhão, né? De uma comunhão próxima, né? De uma comunhão de amor, né? De um Deus que é fiel ao seu povo, né? De um Deus que mantém a aliança que Ele fez com o seu povo. E por isso nós podemos cantar com júbilo e alegria, né? E nos apresentarmos diante do Senhor, né? É por isso que um dos sacramentos da cristandade é exatamente a comunhão da ceia do Senhor, né? Ou seja, é o Senhor nos convidando para assentarmos à mesa, para comermos com Ele, para partilharmos com Ele. E quando a igreja cai na apostasia, quando o povo de Deus se afasta do Senhor, aí o Senhor vem ao nosso encontro com aquelas palavras de Apocalipse capítulo 3, né? Quando Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. É o convite à comunhão, irmãos, né? É o Deus que não desiste de nós, né? Mesmo estando do lado de fora, mas Ele bate a porta porque Ele quer entrar, Ele bate a porta porque Ele quer comungar, porque Ele quer celebrar, porque Ele quer cear conosco, comer conosco e sentar à mesa com o seu povo e com os seus filhos. Devemos vir à igreja, né? Porque nós temos motivos para celebrar a fidelidade de Deus, né? Mas vir também, irmãos, um terceiro motivo correto, né? Vir porque nós fazemos parte da família de Deus, né? Agora nós temos uma família, né? Nós temos uma nova família, né? Na igreja, irmãos, né, acontece aquilo que nós podemos chamar de laços fraternos que vão além da consanguinidade. Nós podemos dizer que na nossa vida nós temos uma comunhão assim mais direta e mais íntima com aqueles que são consanguíneos a nós, né? Com aqueles que são nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, né? Então, pelo fato de terem o mesmo sangue que nós temos assim um apego, um zelo maior, né? Mas quando nós fazemos parte do povo de Deus, né, quando nós começamos a fazer parte da igreja, né, e conhecer o povo de Deus, nós participamos de uma nova família e construímos laços que se tornam mais fortes do que laços consanguíneos, né? E aí nós amamos, nós sentimos falta, nós nos apegamos, né, a pessoas que a parte da igreja talvez nós não teríamos a mesma amizade, a mesma comunhão, né? Nenhuma outra associação nos daria esse prazer e essa alegria, né? Nós fazemos parte da família de Deus, nós pertencemos a esse corpo, né? E aí nesse lugar nós podemos compartilhar as nossas vidas, abrir o nosso coração, nós podemos ser aceitos e recebidos como nós somos e na situação em que nós nos encontramos. É interessante que Paulo, no início da sua vida com Cristo, porque ele era um perseguidor da igreja, mas ao encontrar com o Senhor Jesus, ele começa a fazer parte dessa família de Deus. Quando ele chega em Jerusalém, ele encontra dificuldades para ter comunhão com a igreja, porque os discípulos estão desconfiados da sua situação, porque Paulo era um perseguidor da igreja, agora ele se apresenta como cristão. Mas Barnabé
ele oferece aquilo que nós chamamos de destra de comunhão. Ele toma Paulo, coloca Paulo do seu lado e o apresenta à igreja, e o coloca no convívio da igreja. E Paulo, irmão, será aquele que estará pronto para entregar a sua vida por amor à igreja, que fará qualquer coisa, que viajará quilômetros e quilômetros, para anunciar o evangelho e para manter comunhão com a igreja, porque ele se tornou parte desse corpo, parte dessa família, não uma família construída sobre laços consanguíneos, mas sobre laços espirituais. E agora ele se tornou um amante desse povo, e ao mesmo tempo amado também. Paulo, perseguidor, agora ele é um dos grandes líderes da igreja, um dos principais, aquele que tem um zelo apaixonado pelo povo de Deus, aquele que sente saudades, aquele que deseja ansiosamente. Em uma de suas cartas, Paulo fala assim: eu desejo muito estar convosco, para poder recrear-me com vocês. Olha que coisa interessante, irmãos, Paulo diz: eu quero estar com vocês, porque eu quero brincar com vocês, eu quero me divertir com vocês, porque eu sou vocês e vocês fazem parte de mim também. Nós nos reunimos nesse lugar, uma vez por semana, ou 2 ou 3 vezes, e aos domingos estamos aqui, porque nós fazemos, ou nós podemos fazer parte dessa família. Em quarto lugar, irmãos, o que deve nos motivar a vir à igreja e a cultuar ao Senhor? Nós devemos vir para buscar restauração espiritual. Nós devemos vir, irmãos, porque a nossa alma precisa ser tratada. Nós devemos vir a esse lugar, porque nós, de alguma forma, estamos desgastados, estamos corroídos e precisamos de restauração. É por isso que o salmista, no Salmo 126, ele ora ao Senhor e ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O Negueb é um dos desertos da Palestina, e ali chove uma vez por ano. São poucos dias que chove, mas quando chove, chove de forma assim torrencial. E o salmista, ele usa essa figura para dizer assim: Senhor, restaura a nossa vida, porque eu me sinto como o deserto do Negueb, mas faça chover sobre a minha vida, assim como tu fazes chover no deserto, com chuvas torrenciais. Restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Nós devemos vir a este lugar, irmãos, porque nós precisamos de restauração espiritual. E aqui acontece coisas interessantes. Acontece comigo, eu creio que acontece com muitos de vocês. Às vezes nós nos reunimos aqui, e nós estamos passando por um problema, por uma crise, e ninguém sabe disso, mas em meio ao louvor, à adoração, às orações, aos textos lidos, Deus, ele trata da nossa alma e ele fala conosco, e aí nós podemos deixar aqui todo o peso da nossa existência e saímos mais aliviados, saímos daqui fortalecidos, porque Deus restaurou a nossa vida espiritual, porque Deus tratou da nossa alma. Esse é o local, irmãos, esse é o momento, esse é esse momento precioso em que Deus trata do mais íntimo do nosso coração, em que Deus sara as nossas feridas, em que Deus restaura a nossa sorte, em que Deus nos dá um motivo a mais para nós seguirmos adiante, para nós retomarmos a caminhada, para nós virmos ao encontro do Senhor em busca de socorro, em busca de livramento, para que Deus tome-nos pela mão e nos levante. Vir para buscar restauração espiritual. O texto de Atos diz que diariamente os discípulos perseveravam unânimes no templo. Unânimes no templo. Não porque o templo possui uma esfera mágica, uma atmosfera mágica que transformava a vida das pessoas. Não, porque o fato de estar ali fazia daquele momento um momento todo especial. Esse é o local de culto, esse é o local
de adoração. Conforme nós caminhamos nessa vida, como se caminhássemos no deserto, esse é o oásis, aonde nós podemos saciar a nossa sede. E isso, irmãos, isso muda totalmente o significado. Às vezes as pessoas frequentam a igreja porque nós somos cristãos e nós aprendemos assim. Se nós nascemos já no meio evangélico, ou se nós nascemos numa tradição católica, a gente vai ao templo, né, e ao culto, né, e fazemos isso religiosamente, mecanicamente. Mas quando nós descobrimos motivos verdadeiros, né, para estarmos aqui, né, esse momento se torna um momento todo especial, né. É 1h, 1h30, 1h40 que faz uma diferença tremenda nas nossas vidas. Quando Deus falou com o povo de Israel, Deus estava dizendo: olha, o que eu peço de vocês não são os vossos sacrifícios, os bois que são sacrificados, as vossas ofertas, né, ou a mera presença de vocês aqui, né, mas algo maior, né, algo que realmente nos ligue ao Senhor, né, assim como nós estamos ligados ao nosso Pai, né, algo que nos ligue a Deus, né, nessa comunhão intensa que nos faz estarmos aqui. É por isso que o salmista ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele se alegrou porque ali ele iria se encontrar com Deus. E esse encontro com Deus, ele desemboca no encontro com o próximo. É por isso que o final do capítulo 1, Deus diz isso: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Porque quando nós nos encontramos com Deus, nós nos encontramos com o nosso próximo também, né? E esse encontro com Deus faz, irmãos, com que o encontro com as pessoas seja também tremendamente significativo, né? Seja um encontro muito mais significativo do que a amizade que nós temos no mundo pode nos oferecer, né? Porque aqui nós nos ligamos às pessoas as quais farão parte das nossas vidas, e não somente das nossas vidas, mas também da nossa eternidade com o Senhor. Vamos orar ao Senhor, né? Vamos orar pedindo para que Deus nos ensine cada vez mais a nós valorizarmos esses momentos de culto, né? Para que o culto a Deus, né, seja assim uma grande prioridade na nossa vida, né? E para que o culto que nós oferecemos neste local, ele se estenda também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, ou seja, no transcorrer de toda a nossa semana, para que a vida que nós recebemos nesse culto também venha a transbordar e a gerar vida também durante a semana, em quaisquer situações e lugares que nós possamos nos encontrar. Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nos ensina, ó Pai, a cultuarmos ao Senhor em espírito e em verdade, ó Deus. E que o nosso coração venha ficar cheio de expectativa por esse momento, porque esse é um momento especial, porque o Senhor se faz presente e habita entre os louvores, ó Deus, e está com o teu povo que invoca o teu nome, Senhor. Pai querido, que esse local e esse momento de culto seja um momento de restauração, um momento de salvação e de perdão. Que o Senhor venha ao encontro da nossa existência, assim como somos e estamos, ó Deus. Que o Senhor venha nos aceitar e nos receber, para que sejamos teus filhos, ó Deus, e para que vivamos na luz da tua presença, Senhor. Pai querido, que vivamos, ó Pai, não uma mera religiosidade de domingos que se sucedem, ó Deus querido, mas que cada domingo, que cada culto, que cada cântico, que cada pregação se revista de uma novidade, ó Pai, única e singular, e que nós possamos, ó Pai, sempre cultuar ao Senhor como se fosse a primeira vez e como se fosse a última vez também, ó Pai. É o nosso desejo, a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.